Fala família, estamos iniciando mais uma Conexão Bíblica e eu estou aqui com o nosso amigo Jonathan Bastos, né, para contar um pouco da sua história. E eu estou muito feliz, tá, meu amigo, em recebê-lo aqui no nosso canal, na nossa programação, né, nessa semana abençoada. Estamos iniciando aí mais um mês, né, o mês de junho, e eu gostaria muito, né, que os nossos amigos que estão nos assistindo aí do outro lado da tela possam estar interagindo conosco, deixando seu like, seu compartilhamento, se inscreva em nosso canal, nos segue em nossas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Gustavo Medeiros, tenho lá o meu canal também, se inscreva e esteja conosco. Antes, né, do Jonathan se apresentar, eu gostaria de deixar um recado para vocês, tá? O nosso Conexão Cast, ele tem alguns nichos especiais. Então você, mulher, você que gosta de esporte, se inscreva lá no nosso canal do YouTube para você ficar por dentro de toda a programação, tá bom? Eu gostaria de ouvir, né, o nosso amigo Jonathan Bastos. Quem é o Jonathan? Se apresenta para a galera te conhecer. É claro, né, que já é muito conhecido, ainda mais aqui na nossa região, né? Mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Segue ele lá também, JB, J Bastos Oficial. J Bastos Oficial. É porque eu coloco JB já logo aparece, né? Então fala aí, quem é o Jonathan Bastos, pra galera te conhecer um pouquinho. A gente vai conversar, mas se apresenta aí pro pessoal. Falo sim. E aí, meu amigo, bom te encontrar, né? Transformar as nossas conversas do secreto agora em algo público, né? Acessível às pessoas. Isso é muito legal. Quero cumprimentar também o pessoal que está assistindo a gente. Que Deus continue abençoando a cada um desde já. E eu sou um jovem de 30 anos de idade, completo 31 esse ano. Nasci aqui em Barra Mansa mesmo. Sou cristão, sou solteiro e sou músico e vivo para a obra de Deus, né? Vivo para a glória de Deus. E na minha vida eu gosto de atribuir a Deus todas as coisas de fato. Eu sei que nas dificuldades Ele me dá estrutura para suportar, para enfrentar. E nas vitórias eu sei que eu só consigo vencer se Ele me ajudar. Então a minha vida ela é atribuída realmente ao Senhor. E como o Jonathan Bastos se ingressou na área da música? Como nasceu a música assim, na sua vida? Como que iniciou toda essa visão, todo esse desejo, todo esse propósito na área musical? Fala um pouquinho pra galera aí. Dentro da pergunta anterior, né, da apresentação, eu sou da Igreja Evangélica Congregacional, você é o meu pastor, né, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Viu que coisa boa? Que responsabilidade, gente. Eu congrego, né, na Cotiara, mas estamos ligados à Ciderlândia, né? E a música começou na minha vida através da igreja. Então, é através da minha família e da igreja. O meu avô é músico também, veio aqui, né, me ajudou, trouxe as coisas hoje. E ele descobriu o talento da minha mãe na música, que a minha mãe sabia, né, cantar sem nem ter estudado e tal. E ele foi incentivando ela. Então, quando eu nasci, o meu ambiente familiar era um ambiente musical, né? Então, através disso, eu me interessei. E aí também ia pra igreja, né? Eles me levavam, e aí chegava lá na igreja, eu vi o baterista tocando. Foi o meu primeiro instrumento, né? Ficava encantado. E aí eles me presentearam com uma bateria e tudo. Ali começou esse processo. Depois o meu avô me ensinou também as primeiras notas no teclado. E aí mais tarde veio a guitarra, que é um processo ao mesmo tempo que separado, mas tá ligado também nesse incentivo inicial, né? E assim, no início você encontrou muitos desafios, né? Pelo fato de você nascer numa família cristã, né, todo aquele processo que você passou. Gente, eu fico meio acanhado de fazer perguntas, porque eu já conheço quase a história dele toda, né? Nós crescemos juntos na igreja, né? Eu lembro do Jonathan tocando bateria, ainda novinho, lá na Vila Maria, na Congregacional da Vila Maria, né? Foi o primeiro instrumento dele. Eu não consigo nem pegar a baqueta direito. Ele toca bateria, toca guitarra, toca teclado. Esse cara é fora da curva na área da música. Então, assim, eu fico até meio acanhado de fazer algumas perguntas que eu já
essa é a resposta, né? Mas é pra gente interagir, pra galera conhecer um pouquinho mais sua história. Quando você nasceu, né, sua família cristã ali, todo aquele processo, né, foi uma surpresa o seu nascimento, né? Sua mãe já contou testemunhos, né, que ela e o seu pai, no início ali, você como criança, você encontrou alguma dificuldade em interagir com outras crianças, nessa área de aceitação? Assim, qual foi os seus maiores desafios como criança e também na parte da música? Porque ser músico não é só tocar, né? Você tem que se profissionalizar. E o Jonathan, ele não só toca, né? O Jonathan é profissional, vive da música, e ele vai contar um pouco mais dessa parte profissional. Mas aí, como foi os primeiros desafios seus ali, que você recorda como criança, nessa parte de músicas? Você teve incentivo de pessoas ou palavras que, né, tentaram roubar o seu sonho? Assim, como foi os seus primeiros passos? Bom, na música, na verdade, vamos falar da vida, né? Os primeiros desafios, na verdade, não foram os meus, né? Eles foram dos meus pais, porque eles não sabiam que eu nasceria sem os dois braços. Então, e também nasci com a luxação no quadril, né, e o encurtamento do fêmur. Então, são várias deficiências que, assim, juntas, elas impossibilitariam, teoricamente, algumas coisas, né, movimentos, habilidade de pegar coisas. E, querendo ou não, a música está muito relacionada a isso, né, a bateria, por exemplo. Aí veio o meu primeiro desafio, que foi segurar as baquetas. Para uma criança com as duas mãos, é normal, ela tendo força na mão, ela já vai instintivamente pegar. No meu caso, quando eles me deram a bateria, eles tentaram colocar nos meus braços ali do jeito deles, ver o que dava para fazer. E aí deu errado, não consegui. Então, quando eles me deixaram tentar, aí eu descobri que dava para segurar a baqueta, né? Na época eu não conseguia segurar com as duas baquetas, porque o braço é pequeno. Imagina com 3 anos de idade, né? Era bem pequenininho. Então eu descobri que dava para segurar a baqueta e que eu sou canhoto. Então, eu não tenho uma mão e sou canhoto, né? Então, eu segurava uma baqueta só e apoiava ela com o braço, né? Como se a pinça seria o braço e a bochecha, e o apoio do fundo da baqueta era que a gente fala que é a saboneteira, né? Que é a cavidade do pescoço. Uhum. Esse foi um primeiro desafio para mim na música. Agora, em termos de relacionamento, como criança, eu sempre fui realmente uma criança mais aberta para conversar, não sabia explicar. Às vezes as crianças perguntavam, por que você não tem os 2 braços, tal? Eu falava, eu não sei. E dava 5 minutos, as crianças já tinham esquecido também, a gente já estava brincando. Então, nessa fase, eu realmente não enfrentei muitos desafios de aceitação. O problema foi um pouco depois, né? A dificuldade, quando você vai chegando na adolescência, e aí vem, às vezes, algum apelido, algum comportamento que é ofensivo. E aí minha mãe me ensinou a lidar com isso. Que, na verdade, aquela construção desde a minha infância, os meus pais enfatizavam as minhas potências, aquilo que eu podia fazer, que eu conseguia fazer. Eles não ficavam tentando fazer tudo para mim. Então, quando veio essa fase aí do olhar crítico ou da palavra negativa, eles já tinham em Deus também preparado a minha mente para lidar com isso. E eu sempre lidei bem, não vou dizer que perfeitamente. Uhum. Né? Havia situações que eu chegava, falava, mãe, falaram isso, falaram da minha perna, falaram do braço e tal. Aí ela falava assim, se você mostrar que se importou, eles vão ficar te zoando ainda mais. Vai zoar mais. Então, dá uma segurada ali e tal, daqui a pouco passa. E realmente passava e eu ia em frente. É porque, né, uma criança se desenvolvendo na parte da adolescência, aí entra o colégio, né, aí tem aquelas paqueras de colégio, as meninas e tal, que faz parte Sim. da adolescência, da juventude ali, né, dessa transição. Aí tem alguns garotos no colégio que gostam de zoar e tal, e eu vejo muitos casos de pessoas que acabam se vitimizando, pegando, né, talvez, alguma área da sua vida, alguns conflitos, e acabam perdendo, né, de fato, aquilo que Deus colocou na vida dela como um potencial, Verdade. Como uma história de superação. E eu falo, gente, lá na igreja, onde eu passo, eu tenho oportunidade de comentar, né, você, para mim, é um exemplo
de superação, que você poderia ser uma criança vítima do que foi, do que aconteceu, dependente de pessoas, mas na verdade você se tornou um instrumento de Deus para inspirar outras pessoas, né? Viaja pelo mundo afora, vai falar um pouquinho das suas viagens, me trouxe vários presentes, né? Um dos presentes que você me deu, meu irmão roubou, né? Que foi o meu boné lá dos Estados Unidos, mas a caneta do Japão tá lá em casa comigo até hoje, você tem que colocar título, já acabou. Mas enfim, né? O Jonathan viaja o mundo, né? Se apresentando, né? E não só como um músico que tem uma limitação, mas como um profissional. Agora eu quero te fazer uma pergunta nessa área da música, que é a área que você vive hoje. Como você se profissionalizou? Assim, que você entendeu que aquele era o seu chamado, que você tinha um talento, que era aquele o propósito que Deus tinha na sua vida e você começou a se profissionalizar, né? Porque às vezes a pessoa ela tem o talento, mas não aperfeiçoa aquilo, né? Às vezes eu chego lá na casa do Jonathan e tá lá treinando, ensaiando, o dia todo praticamente. Como que nasceu mesmo essa visão da profissionalização na parte musical, que você entendeu que aquilo era o seu chamado? Nasceu literalmente da fomeagem, da vontade de tocar, de querer tocar muito tempo, de gostar muito. Eu acho que quando a gente vai se profissionalizar em alguma coisa, se a gente tem a experiência, óbvio, né, a oportunidade de experimentar antes, eu sei que isso não é o caso de todas as profissões, mas se você consegue criar um vínculo com a profissão antes, isso é muito legal. E no caso da música, né, tinha lá meu quarto, meus instrumentos, podia estudar mais, desenvolver mais. Então eu chegava da escola e às vezes almoçava para depois tocar. Às vezes nem almoçava, já ia direto e ficava tocando a tarde toda. Isso aconteceu muito no período da guitarra, que foi o último instrumento, né, que eu desenvolvi e é um dos instrumentos que eu toco profissionalmente. E nesse período, era também o período do ensino médio ali, o último ano. Então, eu conciliava os estudos da escola regular com a minha autodisciplina em música, né? A minha vontade de estudar música. E eu sou autodidata, o meu avô me ensinou, né, as primeiras notas no teclado, mas eu falo que eu sou autodidata porque eu não tinha conhecimentos fora daquelas músicas que ele tinha me ensinado, e aí com o tempo eu fui aprendendo a tocar outras coisas sozinho. E aí, eu ia tocando, gostava muito, e realmente surgiu uma oportunidade. Eu tinha feito um vídeo, na época eu usava o Twitter ainda, e eu postei tocando uma música do Oficina G3. E ia ter um evento em Volta Redonda que a SNS Produções ia fazer. E aí o Sandrão me chamou para fazer a abertura do workshop do Juninho Afran. Isso no último ano do ensino médio. Até então, eu já ministrava nas igrejas, eu já tocava em outros lugares, mas eu não... Assim, em outros lugares que eu digo, outras igrejas de primos, né, ia ministrar, tocava bateria na época e tudo. E aí, quando eu estive com o Juninho Afran, foi a minha virada de chave, porque eu entendi que eu podia viver de música. Mas até entender também a questão do chamado demorou um pouco, porque até então o meu sonho era ser médico. É mesmo? Eu estudei e Deus realmente abriu caminhos de estudo para mim, através de um médico do Rio de Janeiro, Dr. José Flávio. E através da vida dele, eu estudei, aqui em Barra Mansa, eu estudei no Verbo do 5º ano até me formar. E o médico também estava disposto além de custear o meu estudo, né, aqui na cidade, a custear também a faculdade. De medicina. De medicina ou até biomedicina, que era mais a área de laboratório e tal. E eu sempre falava muito da medicina robótica, né? Na época parecia assim, meio surreal, meio utopia, que não ia chegar esse tempo, e a gente tá vivendo isso. Essa daí, os robôs fazendo quase tudo. Né? Fazendo várias coisas, assim, automações. Hoje você vai fazer uma pesquisa, num site de pesquisa, ele já te dá a resposta pronta que você perguntou, né? Eu sou do tempo que a gente tinha que olhar vários links, procurar a resposta. Ir na biblioteca, procurar os livros. Agora o robô tá lá e ele te fala a resposta. Então, assim,
Eu pensava sobre isso, mas também não tinha essa dimensão, né? Aqui, só abrindo parênteses, né? Quando a gente estava fazendo a faculdade de teologia, sim, se tivesse o chat GPT na nossa época, o que é ter de cola? Ia fazer muita diferença, né? Rapaz, ao mesmo tempo que é uma benção, tem que tomar cuidado para não ficar preguiçoso. Senão fica preguiçoso. Mas vai lá. Aí o que aconteceu no decorrer disso? Então, quando eu toquei com o Juninho, esse sonho da medicina ficou balançado. Eu fiquei meio assim, poxa, eu já faço isso, eu tô numa área que eu amo, que pode me fazer realmente um profissional bem-sucedido, realizado, e aí eu tô estudando para ir para uma outra área e tal. Eu acho que eu vou ser músico. Aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quero ser músico. E a reação dele, tá louco? Não é possível que você vai fazer isso. Tipo, aí na época o músico não era muito bem visto, né? Em termos assim, de valorização, né, de trabalho. Na verdade, não tinha tanto reconhecimento, né? As pessoas não sabiam, né? As pessoas não sabiam que era reconhecido sim, porque a gente tem o Juninho Afran com 30 anos de história aí. Né, na música, de carreira, fora a aula e tudo. E naquela época ele já era reconhecido, então sim, tinha um caminho, só que as pessoas não conheciam. Não conheciam, né? O caminho das pedras era mais difícil, né? Aí com as redes sociais, você perguntou se mudou muito. Eu acho que a rede social trouxe essa visibilidade. Porque agora eu tenho acesso ao guitarrista da Eichla, ao baterista da Aline Barros, eu tenho amigos que foram ou são músicos desses cantores que a gente gosta, que a gente conhece, e a rede social possibilitou isso, né? Entendi, é verdade. E sem contar também que você já fez algumas apresentações com alguns cantores, né? Você tem uma música que você tem participação, que é da Aline Barros? A música é do Tom Carf, né? Carf, e a participação dela chama Pai Presente. Que aí depois você o pessoal quiser pesquisar, é legal. Tá lá no YouTube, aí aparece você tocando e tal. Com o Fernandinho? Não, né? Com o Fernandinho eu ministrei uma vez. Eu fiz um evento na Sara Nossa Terra de Brasília. E aí na noite a ministração era do Fernandinho. E aí, no final, a gente fez um bem bolado lá, né? Foi bem legal. Thales Roberto também, né? Thales, toquei com o Thales lá atrás, num show de Minas. 2015, 2014, por aí, isso aí. Isso daí. Não, na verdade, o Thales foi em São Paulo. São Paulo? Foi em São Paulo, foi bem legal também. Legal. Sem contar, né, Jonathan, a questão profissional que você viu como uma porta, nasceu também no seu coração, né, o propósito de Deus para você impactar outras pessoas, né? Porque não é só de música. Isso. Há um propósito atrás disso. Aí você foi entendendo, como que você começou a entender que não era somente ser um profissional na área da música, mas que tinha um propósito de Deus dentro dessa área, né? Dentro dessa visão. Como nasceu mesmo aquele desejo, aquela visão que aquela chave virou, falou, não é só eu tocar, mas há um propósito de eu impactar pessoas, porque a gente chega nas suas redes sociais, né, nos seus vídeos lá que viraliza e tal, várias pessoas comentando, pô, você é minha inspiração, você é minha referência e tal, eu comecei a me inspirar através de você, da sua história, aí por onde você passa, tem deixado esse rastro, né, de inspiração, de impacto na vida de pessoas e também de um desejo que talvez a pessoa até deixou de sonhar, de acreditar, mas ver você com as suas limitações, fala, poxa, se ele conseguiu, cara, e toda a história que ele teve, ele chegou onde chegou, eu também posso. Nasce aquele sonho de novo, nasce aquele desejo. Como você entendeu isso? Porque aquele tempo, né? Aquele feeling. Como que você conseguiu perceber isso? A outra virada de chave, né? A virada de chave, de fato. Nesse ano que eu falei da medicina, do Juninho Afran ali, eu fiz outros eventos. E aí, eu vendo que era um caminho, eu fiz um voto com Deus. Falei pra Deus que as portas que ele abrisse, ou as que ele fechasse, eu ia seguir de acordo com a vontade dele. Que se fosse pra medicina, as coisas iam dar certo. Porque eu tava estudando, eu tava me dedicando, eu tava fazendo a minha parte. E se fosse pra música, Deus ia também dar continuidade. E no final daquele ano eu fui aprovado em biomedicina. Eu passei em biomedicina. Só que eu já sentia muito claramente a questão de não ir para aquela área porque Deus tinha já um propósito para mim em outra área. Eu achava que era ser músico. Só que no ano seguinte eu realmente realizei
obras em Deus, né, na área da música. Eu fui finalista do programa Astros, mas o que pesou muito foi quando as pessoas começaram a falar para mim que eu precisava falar também do meu testemunho na igreja. Porque até então eu ia, os meus pais falavam, eu raramente falava, geralmente cantava, assim, uma música e tocava, gostava, sempre gostei mais de tocar, né? Hoje não é mais o caso. Mas aí foi entrando realmente a questão do testemunho e com o testemunho, a palavra de Deus, que eu ouço desde menino. E aí eu comecei a falar da palavra de Deus. Aí sim eu fui realmente entender o que Deus queria para mim, essa virada de chave. Porque eu entendi o seguinte, a música é como se fosse uma chave para destrancar algumas portas. Mas o que vai entrar por aquela porta não é a música, é a palavra. Então ela virou realmente um veículo para me levar até os lugares que eu preciso cumprir o propósito de Deus ali. Eu entendo dessa forma. E foi mais ou menos 2011 esse processo ali, medicina ou música. Né, no final do ano eu me inscrevi no programa Astros, em 2012 eu fui finalista, e nessa transição de 2011 para 2012 as pessoas começaram, você precisa falar do seu testemunho, o que você tem a dizer? A minha mãe também praticamente não falava nada, então falaram com ela, a gente quer ouvir também a sua parte do testemunho, e aí a gente foi se dedicando mais à palavra e realmente nasceu esse sonho. Mas aí no caso, no programa Astros já era guitarra, né? Isso, ali eu já tocava guitarra. E que foi o seu instrumento que potencializou os seus resultados, a guitarra? Sem dúvida, porque ela tem essa questão de chamar atenção pelos pés. Não é uma coisa que eu uso, mas é uma coisa que geralmente impacta os olhos, né? Algo visível, né? Exatamente, porque o teclado, assim, para quem é músico, eu acho que o teclado também é igualmente impactante. Mas a guitarra tem aquela coisa associada de que ela foi feita para ser tocada com as mãos, né? O piano também, mas é um pouco subjetivo, né, pra gente falar sobre isso. Mas eu não sei, eu vejo que as pessoas visualmente ficam mais impactadas com a guitarra. É uma impressão que eu tenho. Assim, eu me lembro quando a gente estava conversando, há alguns anos atrás, né, agora vagamente me veio à memória uma conversa nossa de mesa e tal, e você disse comigo, assim, disse para mim, Gustavo, eu não quero só tocar com os pés, eu não quero que as pessoas se encantem no Jonathan Bastos só porque ele toca com os pés. Eu quero tocar com os pés da mesma forma que as pessoas tocam com as mãos, que os grandes guitarristas tocam com as mãos. Eu quero ser reconhecido como guitarrista não porque eu toco com os pés, eu quero ser porque eu toco bem, né? E como que nasceu esse desejo assim de você treinar, e quais foram as suas maiores dificuldades ali no início de você pegar a guitarra, tocar com os pés, porque eu acho que a guitarra foi o que abriu essas portas, né? Muitas portas foram abertas através, né, do instrumento da guitarra, você tocando com os pés. Mas no início você arranhava ali, mas aí depois você foi se profissionalizando, aumentando suas habilidades. Quais foram os seus maiores desafios ali tocando a guitarra com o pé, que você encontrou no início? Bom, realmente... É o que eu estava dizendo mesmo, que as pessoas se impressionam com o visual. Mas aí o meu objetivo, aí eu falei, né? Eu não me apoio nisso. Porque o meu objetivo é o som, não é realmente o visual. Porque senão eu não precisaria treinar, né? O primeiro desafio, eu acho que o primeiro desafio que eu gosto de falar, que sempre dá o corte, que é que nem a minha mãe acreditou. Porque aí fica lá no corte, né? Nossa, a mãe dele não acreditou. As pessoas querem bater nela, tadinha. Mas não é isso, né? É porque ela tinha medo. Ela me viu tocar bateria, aprender bateria. Ela me viu cantar. Ela me viu aprender a tocar teclado. Ela amava quando eu tocava teclado, né? E eu acho que é o preferidinho dela até hoje, porque ela fala que o teclado faz a festa sozinho. Mas ela tinha medo que, ao não conseguir tocar guitarra, um instrumento que ela já tinha experimentado também, eu ficasse frustrado, talvez desistisse dos outros e tudo. Então, quando eu falo que ela não acreditou, na verdade era uma proteção de mãe, né? Era um cuidado dela para que eu não me frustrasse. Mas o que ela e eu também não sabíamos é que Deus realmente tinha um propósito através desse instrumento, até para realçar o teclado também, até para lembrar a história lá atrás, né? Então, ela ia montar, eu pedi para ela montar a guitarra antiga que ela tem lá até hoje. Mãe, monta a guitarra para mim. Às vezes ela ficava um pouco assim, com medo, sentia que ela estava evitando um pouco e tudo, tinha essa preocupação.
Então, esse foi o primeiro desafio, olhar para alguém próximo a mim e falar, nossa, essa pessoa acreditou em tal situação, mas agora ela não acredita mais, né? Isso era estranho para mim, mas eu continuava ali insistindo. E a outra dificuldade realmente é a parte fisiológica do nosso corpo, né? A parte física do nosso corpo, a musculatura da perna, né? Para tocar, a panturrilha. Eu sempre tive muita dor na panturrilha. As pessoas pensam nos dedos, mas eu me adaptei mais rápido com os dedos do que com a panturrilha. Então tinha porque os dedos também para pegar o... Como é que fala? Quem não gosta de tocar? Palheta, né? Palheta, esse ajuste fino eu já tinha já de outras tinha? coisas, né? De pegar uma moeda no chão. Fazia parte do meu dia a dia. Ah, sim. Né? Então não foi esse o desafio de você pegar a palheta e ficar pegando a guitarra. Foi mais a panturrilha, os músculos da perna. Isso, o preparo físico, né, da musculatura realmente, para conseguir fazer os mesmos movimentos repetidas vezes ali, insistentemente para estudar, até chegar num ponto que vai ter som também, né? Porque no início não tinha. Só balançava lá as cordas, saía nada. Eu ligava a guitarra no DVD, cara. E eu tinha o efeito lá que a gente usava para cantar esses DVDs karaokê, né? E aí eu ligava lá e ficava tentando tirar som. E um dia... A guitarra estava sempre desafinada. Um dia, Deus abençoou que a guitarra estava afinada. E aí, com a percepção que eu já tinha do teclado, né, porque eu aprendi ainda na infância ali, eu assimilei as notas. E eu falei, isso aqui é um acorde. Mostrei para minha mãe empolgadão, aí ela olhou assim, tá. Mostrei pro meu avô, entendi e tal. Né? Ficou aquela coisa meio assim. Esse foi o primeiro desafio, e depois disso, né, a musculatura. Só que o músculo se desenvolve como? Com a repetição. Isso daí. É igual uma academia, né? É a repetição. É quando você realmente vai fazendo. A gente sempre fala, a memória muscular. Então, conforme eu fui repetindo, isso foi ficando mais ágil, fui sendo aprimorado ali, eu acredito que pelo próprio Espírito Santo. Então, eu entrava pro meu quarto, tocava, mexia um pouquinho, e aí chegou um dia que eu ouvi uma palavra muito desafiadora. Eu tinha jogado bola na casa da minha avó do Rio, e minha avó Maria, e aí joguei bola o dia inteiro. Era aniversário dela, tava com os primos, aproveitei. Jogava sempre descalço, tava com o professor essa semana, ele tava lembrando, né? Semana passada ele tava lembrando. Que eu sempre gostava de jogar bola descalço, porque era assim que eu jogava em casa. Pelo encurtamento do fêmur, eu me sentia mais à vontade. E aí, depois que eu joguei bola a manhã toda, um bom pedaço da tarde, eu fui pra casa dela e quis tocar violão. O violão tem a ação de cordas mais pesada, né? Ele é mais duro. Na hora que eu fiz a primeira força, eu senti uma cãibra muito forte. E aí tinha uma pessoa perto. Na hora eu não ouvi, mas um primo que estava comigo ouviu, depois me contou. Que a pessoa falou assim, também, os pés não foram feitos para tocar guitarra. Né? A pessoa, ela fez uma constatação, ela falou uma coisa que era visível aos olhos, só que ela não conhecia o projeto de Deus. E desde o dia que eu recebi essa palavra, eu intensifiquei meus estudos. E aí eu realmente comecei a estudar 4 horas por dia, 6 horas por dia. Às vezes eu estudava o dia inteiro mesmo. Pegava um sábado, assim, e... Cara, e que interessante, né? Poderia ser uma palavra que ia matar o seu sonho e você pegou aquela palavra com motivação, né? Então fica a dica aí pros nossos amigos que estão nos assistindo, que tem palavras que vêm com o ar de matar os nossos sonhos, vem com aquele desejo de frustrar, né, projetos nossos, mas que você pode pegar essas palavras e tornar elas combustíveis para você alavancar o seu negócio, alavancar o seu projeto, alavancar os seus sonhos. Então fica a dica para você aí, não deixe urubus, matadores de sonhos, roubarem um projeto de Deus do seu coração. Pegue palavras e transforme ela em combustíveis, né? É isso. E foi o que você fez, né? Você poderia se frustrar ali, dependendo de onde veio a palavra, talvez de alguém mais próximo, né? Alguém da família, enfim. E você deixar, poxa, pior que é verdade e tal, se frustrar e
desistir, só que você fez ao contrário, né? Você pegou aquilo e falou, não, vou provar só pra mostrar que dá certo, né? Eu tipo assim, fui teimoso. Aquela teimosia boa, né? Eu vou fazer dar certo só pra passar na cara desse que deu certo. Tipo isso, né? Não é um ar de vingança não, gente, é um ar de motivação, tá bom? Senão vocês vão falar, o pastor Gustavo tá pregando vingança. Não, não é isso não, né? Mas de fato é uma verdade, né, John? Porque infelizmente pessoas, né, tentam roubar os nossos sonhos, roubar os nossos projetos, tentando nos frustrar de alguma forma. Então, o que eu queria dizer para vocês que nos ouvem é isso. Não deixe ninguém roubar os teus sonhos. Aí, ó, tá aí a irmã Simone, a mãe aí, gente. Dá um alô lá pra câmera, irmã Simone, aqui, ó. Tá... aqui, ó, no meio aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó, ela tá auxiliando. E aí, como é que foi as primeiras viagens, John? Porque, assim, você começou a se profissionalizar na área da guitarra, crescer e tal, evoluir. Se tornou um instrumento hoje que carrega o seu nome, que abriu portas. E através da guitarra nasceu convites, né? Diversos convites. Inclusive convites internacionais. Só que antes de falar desses convites internacionais, né? O Jonathan, eu sempre conversei muito com ele, gente. Agora eu vou puxar a orelha dele aqui, tá? Ao vivo, tá? Como pastor. Eu falo, cara, você tem que usar suas redes sociais, você tem que divulgar o que você faz e tal. Ele, não, Gustavo, eu não gosto muito disso, né? Poxa, eu não sinto isso bem e tal. Gente, o Jonathan, ele ganhou de mim no videogame jogando com o pé, pô. Pô, ganhou de 5-0, igual o PSG com o Inter, cara. Pô, na manete lá, eu não conseguia pegar a bola lá no Play 5. Eu falava com ele, pô, por que você não mostra o seu dia a dia? Né, o Jonathan ganhou um carro adaptado, dirige, né, tem habilitação, várias outras coisas, programas de televisão. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso tudo, né, da sua vida fora a telinha, né, fora os convites, fora as igrejas, você no seu dia a dia, jogando seu videogame, jogando seu jogo lá no computador, você dirigindo seu carro, né, porque ele não gosta de ficar divulgando isso, mas aí eu divulgo pra ele, já que ele não divulga, eu divulgo. Aonde a gente vai, eu falo, gente, você tem que ver ele dirigindo o carro. Eu falo nas palestras. Eu levo a galera pra ver o carro dele lá adaptado, o volante no chão e tal. Como que começou a surgir esses convites e nasceu isso tudo? Né? De você ganhar o carro, de você ir pros programas de televisão, de você começar a fazer suas viagens, a sua primeira viagem internacional. Fala um pouquinho disso aí pra galera conhecer um pouquinho. Mas o Jonathan, fora as agendas e os compromissos da igreja, né? Mas na área, assim, de televisão, na área de viagens. Legal. Seu dia a dia. Meu dia a dia, assim, eu tenho os períodos que eu tô acordando cedo, né? Eu arrumo meus horários. Aí começa as agendas de novo, eu já bagunço meus horários de acordar tudo de novo, né? Mas eu sempre gosto de estar estudando alguma coisa, de estar pesquisando alguma coisa, ter o nosso tempo de qualidade com Deus ali também. É uma luta pra gente, né? Nesse sentido, se equilibrar e conseguir fazer isso regularmente, mas é muito importante, né? E das atividades diárias, assim, muitas coisas eu faço sozinho. A minha mãe me ajuda, por exemplo, na parte das coisas do banheiro. Tomar um banho, pentear o cabelo, né? Fazer o uso do banheiro mesmo. Ela ainda me ajuda. Mas escovar dente, almoçar, escrever, essas coisas eu fui aprendendo. E realmente foram trazendo o ajuste fino para essas coisas mais diferentes, né? Por exemplo, dirigir. O meu carro ele é adaptado, ele tem um volante, né? Fica no chão, ele tem tudo de um carro da mão, assim, normal, só que ele tem também o volante no chão e ele é um carro automático. Então eu acelero com o pé direito, né, e guio com o pé esquerdo. As setas são no encosto de cabeça. E as pessoas ficam, nossa, mas como que você faz isso, né? Primeiro, é Deus, né? A gente sabe que é o Espírito de Deus que dá a sabedoria pra gente, a inteligência pra gente. Eu gosto de falar da inteligência e da sabedoria, né? Do conhecimento e da sabedoria. E eu faço a seguinte separação. O conhecimento é aquilo que você vai adquirir, realmente. Você vai estudar, você vai absorver conhecimento. A sabedoria, para mim, na minha perspectiva, é a parte administrativa do conhecimento. É entender o momento de usar o que você aprendeu ou não usar o que você aprendeu, né? Por isso que tem gente que conhece muito, é muito inteligente, mas não é sábio.
porque ele usa na hora errada. Ele é aquele cara chato o tempo todo, quer mostrar o que ele sabe. Em contrapartida, tem pessoas que não sabem muita coisa, não absorveram, não conheceram muitas coisas a nível político, a nível de música, tal. Mas o pouco que ele aprendeu, aquilo que ele aprendeu, ele consegue usar na hora certa. Então, ele é sempre específico, ele é sempre intencional. E eu vejo isso, Deus dá a possibilidade de a gente ter o conhecimento, ele abre a porta do conhecimento. E como que ele abriu a porta para mim nessa área? Né? Foi realmente um milagre, assim, porque eu precisava do carro e da adaptação para poder levar no Detran. Em contrapartida, eu precisava ir ao Detran para saber qual adaptação fazer no meu carro. Então, eu queria que eles me falassem qual era a adaptação necessária para um carro que eu não tinha. E eles queriam que eu levasse o carro que eu não tinha, mais a adaptação que eu não sabia assim, que tinha que fazer. Você chegou lá no Detran sem carro. Sem carro, sem pretensão de comprar, sem condição, sem nada. Caraca, mano. E aí a médica até falou, ó, pra você é impossível dirigir, não dá. E aí a minha mãe tentou me defender, não, mas ele toca guitarra com os pés, né? Porque choca, né, as pessoas. A médica falou, mas tocar guitarra não coloca a vida de ninguém em risco, né? E ela argumentou forte. Mas havia uma outra pessoa ali que trabalhava no Detran também, que falou, não, tem sim, tem condição. Só que você tem que trazer o carro. Você tem o carro? Falei, não. Tem adaptação? Menos ainda, não tem o carro. E a adaptação custa o preço do carro, né? Então, é difícil de conseguir esse dinheiro de uma hora para outra. Mas Deus é muito bom. Porque passados alguns meses, apareceu um moço de Barra do Piraí, que foi lá no Rio fazer a perícia, né? A nossa perícia é na Gávea, no Rio de Janeiro. E aí ele tinha o carro e a adaptação. E eu já tinha ganhado, nesse meio tempo, eu ganhei o carro no programa do Gugu, o carro do cantor Thiago Brava. Ele me abençoou com o carro e com a adaptação. Já deu tudo, o carro e junto com a adaptação. E junto com a adaptação, só que levava 1 ano para ficar pronto. Uhum. Só que antes desse 1 ano, esse moço de Barra do Piraí foi fazer a perícia lá no Rio, na Gávea, e ele tinha o carro que eu tinha, que eu ganhei, a adaptação que eu ia usar também, porque o meu carro estava sendo adaptado no mesmo lugar e Deus providenciou alguém daqui. Olha só, Barra do Piraí do lado, né? Do lado, e eu não conhecia, ele não tem os 2 braços, né? Eu mandar um abraço pro seu Mário, gente boa demais. E ele autorizou que eu fizesse a perícia, né? Sentasse no carro dele lá, para olhar se realmente tinha a mesma estrutura que o meu teria. E aí, nesse período, o Detran realmente aprovou o meu processo. Então, a partir dali que eu comecei a fazer o autoescola e tudo. E quando o meu carro ficou pronto, eu fiz o restante das aulas, né? As aulas práticas, eu fiz no meu próprio carro. E aí, comecei a dirigir. Mas é o que a gente está falando. O ajuste, ele não foi do carro. O ajuste foi da vida inteira, fazendo as coisas com o pé, jogando videogame. Eu gosto de jogar, eu jogo até hoje. Joga e né? ganha, tá, gente? Desafio qualquer um que joga e jogar contra ele. E eu acho que quando ele jogou, eu já não tava muito naquele vibe, ânimo, né, de jogar. Agora eu tô de novo, tô ativo de novo. E eu gosto muito, é uma coisa que me distrai. Eu tenho até que tomar cuidado muitas vezes para realmente não ser uma distração assim, grande, a ponto né? extremo, né? Porque no período das cirurgias, eu fiz 3 cirurgias na perna por conta do encurtamento. 2 para tentar alongar e nenhuma das 2 deu certo. Na verdade, uma deu certo e eu tive uma fratura. E a última cirurgia foi para prender o quadril e aí não tinha como alongar mais. E até tem um gancho legal aí, que a perna mais curta favorece a tocar guitarra, né? Olha só. Os propósitos de Deus, olha o propósito de Deus aí. Por que a perna mais curta? Porque você vai tocar, filho. Você perdeu 7 centímetros? Não. Eu não perdi 7 centímetros, né? Eu ganhei a guitarra. Então, presente de Deus. E nesse período das cirurgias, o que eu fazia? A base da minha vida, né? Eu vou colocar assim. Eu orava com a minha avó, eu lia a palavra de Deus e eu jogava videogame. Então, essas 3 coisas aí foram a minha base ali, né? Nesse período de cirurgias e tudo, e realmente é o que permanece até hoje. E as agendas, assim, começou a se abrir
depois que você começou a tocar guitarra e tal, começou a aparecer alguns convites de amigos, igrejas, mas aí quando que iniciou mesmo o Jonathan Bastos de forma internacional? Porque, galera, ele tem muitos seguidores fora do país, já participou de vários programas fora do país, né? Às vezes aqui fica até uma deixa aí para nossa cidade. Às vezes nós precisamos, né, Barra Mansa, valorizar os pratas da casa. Nós temos pessoas boas na nossa cidade, amigos, né? Um apelo também para os nossos amigos. Às vezes a gente recebe mais apoio de quem é de fora do que aqueles que estão perto, né? Daqueles que estão do lado. Então você que é amigo, segue, compartilha, divulga mesmo, né? E ajude o seu amigo a chegar onde Deus projetou para ele, né? Nós somos pontes e não muros, né? Então, assim, o Jonathan é muito conhecido fora do país, já foi pro Japão, Alemanha, Estados Unidos, Japão várias vezes, tava agora num programa do Chile, né? Que você participei no Got Talent, né? Foi no finalista. Chile ou Espanha? O último agora foi Espanha. Espanha, isso. Mas aí um antes foi o Chile, foi né? o Chile, isso. Isso daí. Então tem muita galera de fora que comenta e tal. Como que começou a surgir essas agendas fora, assim, que você estourou mesmo na parte da música e começou a aparecer convites internacionais? Foi uma surpresa pra você? Surpresa é toda vez. Porque toda vez, né? Até pra explicar é um pouco difícil. Porque até hoje eu optei por não ter um assessor mesmo de fora, né? Quem faz a minha assessoria é a minha mãe e alguns eventos sou eu mesmo que combina, tal, que alinha as coisas. E esses eventos internacionais, eles chegam de uma forma muito inusitada, assim. Depois de me inscrever em alguns programas de televisão, participar, eu optei por não mais buscar tocar em determinados lugares, mas realmente que as pessoas me encontrassem. Mas aí tinha o problema que eu não queria divulgar algumas coisas, né? Só que, assim, pela graça de Deus mesmo, o primeiro convite internacional, ele foi para Argentina. Então, a primeira vez que eu saí do país, eu fui para Argentina. É perto, né? Dá umas 3 horas de voo, mas fora do nosso país. E uma outra realidade, eu não falava espanhol ainda, falava inglês já, mas não falava espanhol. E eu fui para lá através do programa Astros, porque quando eu toquei no Astros, afinal eu toquei 3 ou 4 instrumentos, que foi a bateria, baixo, guitarra e piano. Então eles viram essa apresentação e quiseram replicar na Argentina. E aí lá eu fiz piano e guitarra. Uhum. E foi numa emissora, numa rede muito legal, a rede Telefe, né, o programa da Susana Jiménez. Então era muito visto na Argentina. E sempre um convite vai puxando o outro. Então quando eu fui para a Argentina, esse programa teve uma visualização legal. Beleza, mas para ficar mais fácil na ordem, então foi 2012 Astros, 2013 Melhor do Brasil, que é o Rodrigo Faro. 2014 foi a Sabrina e a Argentina no final do ano. 2015 foi o Gugu, quando eu ganhei o carro, tudo. 2016 foi um convite para a Inglaterra, porque eles viram o meu trabalho nas redes sociais. E lá tinha o trabalho da Argentina, tinha o trabalho do Astros. Eles conheceram o meu projeto através de vídeos. E esses convites geralmente vêm através de vídeos. A pessoa não me conhece, não tem um amigo em comum. Uhum. É assim, vi o vídeo, preciso de um trabalho específico. Eu quero um guitarrista com pé no vídeo. Eu quero uma pessoa que tem alguma deficiência, que é músico. Porque, por exemplo, não é fazendo da deficiência o nicho, não é isso. Mas o contexto da Inglaterra era Paralimpíadas, Jogos Paralímpicos. Então, no contexto da pessoa com deficiência. E aí eles queriam músicos, atores, pessoas com deficiência para poder fazer a gravação, a performance. Só que o tratamento que a gente recebeu lá não foi pela deficiência. Isso é muito legal. Foi como profissionais. Uhum. Então, o estúdio que a gente gravou, por exemplo, na Inglaterra, foi o estúdio dos Beatles. Caraca, o estúdio do Abbey Road. É mesmo? Então, assim, eu gravei em 5 minutos. Foram os 5 minutos, eu acho que mais caros da minha vida, né? Porque aquele estúdio é o estúdio que
eles é que decidem quem vai gravar lá. Não é Olha qualquer pessoa que grava lá. Eu quero chegar, tem dinheiro, vou pagar, quero gravar assim. Os caras. Não. Deixa eu ouvir a sua música. Tá, você pode gravar aqui. Não, eu acho que você precisa mudar algumas coisas, aí de repente a gente vê. Lá é meio assim. Então, a partir dessa gravação, rolou até outdoor lá em Londres. Os caras fizeram uma foto minha, eu no inglês lá, estudei inglês com sotaque mais dos norte-americanos. Fui pra Inglaterra, fiquei uns 3 dias boiando sem entender direito o inglês. Depois eu fui pegando, né, o jeito. Então teve outdoor, teve muitas coisas que Deus fez, assim. E inclusive, nesse ano de 2016, eu poderia ter feito o trabalho no Brasil para ir para fora, mas foi o contrário. Eu fiz o trabalho na Inglaterra e da Inglaterra eu fui convidado para tocar no Maracanã, no encerramento das Paralimpíadas. Olha só. E aí eu fiz o encerramento e no encerramento estava o pessoal do Japão, o Comitê Paralímpico Japonês e vários outros, né, do mundo todo. Então, quando foi para 2017, aí eu fiz a primeira viagem para o Japão, né? Fiz uma viagem para Portugal também. Eu cheguei do Japão e fui para Portugal. E eu amei muito o Japão e foi muito legal que eles me amaram também. Porque aí eu voltei em 2018, 2019. Tinha grande chance de voltar em 2020, mas foi pandemia. Então eu voltei em 2022. E esses dias a gente estava vendo umas cenas lá. A gente estava assistindo um filme juntos lá. E aí passou o Japão assim. E aí meu irmão falou, a gente esteve ali e tal. E até hoje, o Japão é uma coisa tão fora da curva, que até hoje a gente olha e não entende como que a gente foi. Mas a gente sabe que foi Deus. Uhum. E aí depois veio Estados Unidos, Chile, Espanha, né? Mas assim, todas essas viagens, a gente vê claramente a mão de Deus. Eu nunca acredito de primeira. Eu sempre... Não é falta de fé, não. É cuidado, né? Uhum. Zelo. Porque as pessoas falam comigo, aí eu vou conversando, tal, qual o projeto, qual a ideia. Vejo se é algo que se encaixa realmente no projeto de Deus para minha vida. Porque não vale a pena só fazer e ser visto. Mas tem que mostrar Cristo de alguma forma, né? Que é o foco da nossa vida. E sendo assim, aí a gente vai conversando. Aí chega o dia que a pessoa manda a passagem. Tá comprada a passagem. Eu falo, agora a gente pode acreditar nesse trabalho aqui. Você falou algo interessante, né? Que você ora, pede confirmação de Deus. Já teve agendas e oportunidades, até mesmo para tocar em grandes eventos, que você olhou e falou, não é legal, vai fugir dos meus princípios e para mim não dá. Já teve essas oportunidades que você rejeitou por fugir dos seus princípios? Já. Eu falei que eu fui no programa do Gugu em 2015. No Natal de 2014, eu tinha sido convidado para tocar lá. Só que o repertório não era livre. E no repertório tinha uma música que não está em concordância com a nossa fé cristã, porque a gente crê que Jesus é o único e suficiente Salvador. A gente aprendeu isso. E eu creio nisso. Eu creio que não tem intermediador entre alguém e Jesus. Não tem ninguém no meio. A gente se relaciona com Cristo. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Pronto. Acabou. Resolveu aí. Então, haviam músicas lá atribuídas a outras pessoas, a outras entidades que realmente eu não creio que tenha essa autoridade, esse poder. E para mim, naquele momento, eu olhei e entendi que aquilo era contrário à minha fé. Eu não falo uma pessoa, por exemplo, um músico que toca num casamento. Muitas vezes ele vai tocar músicas de outras religiões, né? E não é nesse mérito que eu quero entrar. Mas a pergunta foi se eu já neguei alguns trabalhos por sentir que aquilo não era direção de Deus. E eu senti que realmente não ia ser legal. E eles me ofereceram um cachê, eu ia tocar algumas músicas que não eram realmente da nossa fé. E eu agradeci. Falei, o produtor que tinha me chamado, ele foi o produtor também do Astros. Foi um dos meus produtores no Astros. E aí ele me chamou, eu agradeci, expliquei e tal. Falei, agora eu tô tocando gospel e tudo. Aí ele entendeu, beleza. Quando foi uns 3 ou 4 meses depois, o mesmo produtor me ligou, do mesmo programa, o programa do Gugu. E aí ele falou, Jonathan, a gente quer contar a sua história no programa. A gente vai fazer o programa ao vivo, a gente vai gravar na sua casa 2 dias, a gente vai contar a sua história completa.
e o cachê era 3 vezes maior do que o oferecido antes. Caramba. E antes era uma participação. Então, eles resolveram contar a minha história. Eles fizeram um cachê 3 vezes maior. E lá, ainda por cima, perguntaram, qual é o seu sonho? Eu falei, meu sonho é dirigir. E aí que aconteceu a questão do carro. Olha então, só. por ter sido fiel à fé em Cristo, né, no Natal de 2014, no final do ano ali, Deus te Senhor provando, abriu né? a porta muito maior. Vamos ver se ele vai aceitar ou não. É. E é nos momentos mais perrengues que a gente tá passando por essas Exatamente. propostas, né? Natal, festa, pô, vai entrar aqui um cachê legal, vai entrar uma oferta boa, aí você coloca na balança, não, meus valores em princípio são maiores, mais não tem importantes. como eu negociar. Aí Deus falou, não, por você ter sido fiel, é igual Daniel e os amigos lá na Babilônia, né? Por você ter sido fiel, eu vou te honrar, vai lá. É isso. Já abre uma outra porta maior, né? Aconteceu isso também lá acho que foi nos Estados Unidos, que eles pediram pra você Isso tocar aí. uma música, aí você falou que não dava pra tocar aquela música, daqui a pouco você tocou Coldplay lá, uma música que você decidiu escolher lá e tal. Foi Uma mais ou outra menos música. isso, né? Foi. Eu fui convidado pra fazer, isso foi ano passado também, no início do ano. Para fazer um evento, eu já tinha participado com eles lá em 2019, 2 vezes, nos Estados Unidos. Uma foi San Diego, outra foi Nova York. Aí me chamaram para voltar a San Diego no ano passado. E eu com muita alegria, porque eu gosto muito deles. É legal que a gente vai criando vínculo, né, laços. Quando eles ligam, são pessoas que eu olho e falo, nossa, são conhecidos, né, são amigos, são pessoas queridas já. Então, eu fui chamado para voltar, fiquei muito empolgado, feliz. E aí eles me falaram o projeto, a ideia, e falaram a música que eles queriam que fosse cantada. E aí, a letra da música era tipo, imagina uma vida sem céu nem inferno. Uma vida... É como se a letra da música colocasse todo o peso na religião, mas não querendo falar da religião como um todo, sabe? Mas querendo desacreditar em Deus, querendo desacreditar no céu, querendo desacreditar o inferno, que para nós é um problema. Porque a gente que crê em Deus tem que acreditar no inferno também. E não querer ir para lá de jeito nenhum, né? Viver para não ir para lá de jeito nenhum. Então a gente sabe que a gente é salvo pela graça de Deus, mas isso também requer da gente um compromisso, postura, responsabilidade, enfim. Então, dentro disso, eu falei, poxa, eu não posso tocar uma música que fala, imagina uma vida sem céu, imagina uma vida sem inferno. É como se Deus fosse culpado das guerras, mas o culpado das guerras é o homem, é a concupiscência da carne. Isso daí, a entendeu? consequência do pecado. E aí o homem se permite ser influenciado pelo mal. Eu não vou responsabilizar o Criador por isso. Ele não criou a gente para isso. A gente que às vezes foge do propósito de Deus, da vontade de Deus. Então a responsabilidade é nossa. Eu falei, não posso tocar isso. Aí, teologicamente, em inglês, eu tive o desafio de explicar isso para eles. E aí consegui, me entenderam. Não necessariamente concordaram com a minha visão, mas respeitaram e aí me colocaram para tocar outra coisa, outro projeto. Mas mantiveram o convite. Quando chegou lá, e essa música ia ser tocada em colaboração com outro cantor. Quando chegou lá, eu não sei, até hoje eu não entendo o que aconteceu. O cantor que ia não foi, e no lugar dele simplesmente mandaram o Chris Martin, do Coldplay. Simplesmente o cara tava lá. E aí eu me apresentei, toquei 2 músicas, e aí ele me procurando, eu tava passando mal demais aquele dia, já tava nos Estados Unidos uns 4 dias, comendo, tipo, bife no café da manhã. Nossa, nesse fast food eu tava mal, eu tava mal. Hot dog. É uma delícia, é muito bom, mas eu tava mal demais. Aí, ele me procurando e tal, um cara grandão, magro, grandão assim, começou a falar comigo, eu tratando ele bem, né, tal, tinha ideia quem era, só parecia que era tipo um cara assim, famoso. eu sou famoso, assim, não, né, não te conheço. Já pensou? Nossa Deus, que mico que ia ser isso aí. Mas dali, conversando com o cara e tal, ele, nossa, que legal o seu trabalho, thank you, tal, conversando com ele. Ele falou, meu nome é Chris Martin, eu sou do Coldplay, você conhece a minha banda? Aí eu, achando que entendi ali, meio perdidão, falei, sim, conheço. Falou, você aceita tocar uma música comigo? Falei, com certeza, vamos lá, vamos tocar. Aí a pessoa assistindo a gente vai pensar, não, mas, poxa, ele não quis tocar uma música tal, mas tocou com o Chris Martin do Coldplay. Mas são contextos diferentes.
são contextos de fé, né? Ali, com o Chris Martin, eu estava exercendo minha profissão, eu não estava contextualizando fé. Já no programa anteriormente, além do meu trabalho profissional, ainda tinha contexto de fé também. De uma fé diferente da minha. Ia confrontar a sua fé, né, cara? Exatamente. Entendeu? Aí como é que você prega algo e faz outro? Não tem jeito, como, né? Não tem jeito de eu pregar que Jesus é o único suficiente Salvador e do outro lado ter o outro mediador. Não funciona. No caso do Chris Martin, não. Era um trabalho estritamente profissional. Trabalho fechado, um contexto diferente. Então, eu aceitei tocar música com ele, subi pro palco. O que você quer tocar? Aí eu falei uma música nada clichê pra ele ver que eu conhecia a banda, né? Eu vou ser profissional, vou ser esperto. Falei uma música mais fora da curva, assim, mais diferente. Aí ele... Não, beleza, vamos tocar. Aí tocamos. Foi tão legal, ele olhou pra mim e falou, você quer ficar aí? Eu vou tocar mais. Eu falei, quero, então vambora, vamos fazer mais uma. Aí fizemos mais uma música. Então, assim, isso foi muito mais legal do que se eu tivesse atendido aquele outro projeto que, de novo, tocava na fé. Tocava numa vida sem Deus, numa vida onde a religião é a culpada. Mas quem exerce a religião? Já paramos para pensar sobre isso? Quando a gente fala de Tiago fala que tem uma religião boa, assim. É a religião que cuida da viúva, do órfão e teme a Deus. Então, essa é a religião de Deus. Exatamente. Então, tem sim uma forma positiva de enxergar a religião. Quando ela é exercida de forma displicente, a culpa não é da religião. A culpa é do religioso. E podemos ser bons religiosos ou podemos ser maus religiosos. É uma diferença. Mas o problema não é a religião em si e nem ser religioso. Mas é exercer isso bem ou exercer isso mal. Agora vamos lá, pra gente correr pro fim, que as horas vai passando e a gente nem percebe, né? Eu quero ouvir você também dando uma palhinha aí, você trouxe o teclado, né? Vai dar uma pincelada aí alguns patrocínios que hoje você tem, enfim. Mas hoje o Jonathan Bastos já não atende mais agenda só na parte da música, né? O Jonathan é evangelista no nosso ministério, viaja também como evangelista da congregacional e também tá, né, como expoente da palavra, né? Um ministro da palavra. Sim. E já recebeu convite só para ir pregar? Tem recebido muitos convites só para pregar, principalmente, né? Dentro do nosso campo congregacional, agora. Né? As pessoas têm convidado porque o testemunho, ele é muito importante, sem dúvida nenhuma. Ele foi o nosso início, o nosso desenvolvimento. Mas quando eu nasci, sem os meus pais saberem o que ia acontecer, Deus falou, né? Eu não fechei a boca dele. Então, eu fico muito feliz e foi o meu amor mais recente, né? Esse desenvolvimento dentro da palavra, dentro da teologia, e eu tenho amado mesmo, tanto quanto tocar. É formado teologicamente, bacharelado aí, tem a sua formação. Enfim, e aí galera, ó, quer fazer um culto completo, né? Completo assim, no sentido de adorar a Deus, ó. Músico, pregador, dá testemunho, ora, expulsa demônio. Tem umas experiências aí. Aqueles assuntos lá do podcast anterior de Batalha Espiritual. Tem uns mistérios aí pra gente contar aí pra galera aí. Tem, sim. Mas enfim, galera, tá aí o Jonathan Bastos, né? Um grande amigo, eu tenho um prazer de ter você aqui com a gente, né? A gente caminha já há muitos anos juntos e eu louvo a Deus pela sua amizade, pela sua fidelidade. É um grande amigo meu, um parceiro, frequenta a minha casa, tem os meus filhos como sobrinhos, né? E é muito bom, né? Ter você como um grande amigo e saber que não é só na parte da música. Há um propósito de Deus, né? E se você tivesse para aconselhar um jovem que é apaixonado pela música, qual seria o seu conselho para ele? Antes de você tocar e falar dos seus patrocínios aí, qual é o seu conselho para um jovem que está nos assistindo, que é servo de Deus, tem um desejo de ser um grande músico, mas às vezes recebe um convite ou outro e tal. Qual é a sua visão e a direção que você dá a esse jovem, o seu conselho como um grande profissional hoje? Eu gosto sempre de falar, de enfatizar o estudo. Eu comecei sozinho, mas em 2014 eu fui estudei aqui em Barra Mansa com Setas. Ele foi meu professor por 1 ano, me deu, assim, muitas dicas valiosas, muitos caminhos. A guitarra que eu uso não é adaptada. Então eu ia para a aula dele, estudava com a guitarra dele, e via na mão dele também os shapes, os desenhos. Então, o cara que quer ser bom em qualquer coisa tem que estudar. Não tem jeito.
eu quero ser profissional de videogame. Você vai ter que estudar o jogo, você vai ter que se dedicar. Quer pregar? Tem que estudar a palavra. Quer tocar? Tem que estudar a música, né? Faz parte do contexto. Mas acho que o conselho mais valioso que eu tenho para dar hoje, assim, falando da inspiração do Espírito Santo para hoje, para esse momento aqui, é a humildade. Porque a nossa área, a área musical, ela mexe com o sentimento das pessoas. Então, se a gente toca e uma pessoa fica muito feliz, ela vem e elogia a gente. Só que a gente tem que lembrar sempre que, como eu falei no início, as nossas lutas a gente vence porque Deus dá estrutura. Então, toda vez que a gente recebe um elogio, é porque a gente venceu uma luta. E se a gente venceu uma luta, é porque Deus deu a estrutura. Então, se dedique sim, seja bom sim no que você faz. Mas tenha muita humildade para lidar com esse meio, com essas pessoas. Porque uma pessoa pode ser muito boa, eu vou falar isso de experiência profissional. Pode ser muito bom músico, mas se ele é mala, ele vai ser pouco chamado para tocar. Poucas pessoas vão conseguir ignorar aquela falha de caráter para ter a música. Que talvez vai chamar uma pessoa que toca um pouco menos, que estudou um pouco menos. Mas é carismático, é bom, é humilde. Mas é um cara fácil de lidar. Tem arroz, tem picanha para comer? Come feliz. Tem arroz e angu para comer? Vai comer feliz. Entendeu? Eu acho que, no fundo, essa questão de ser missionário, ela faz parte de toda a nossa estrutura. Você entender que às vezes você vai ter uma estrutura extraordinária. Muitas vezes 4 vezes eu estive no Japão. Mas muitas vezes a gente quase não fala. A gente esteve também em igrejas com 6 pessoas, 10 pessoas. E até hoje é assim. Então, valorize. Até onde você congrega, né? Você recebeu diversos convites para ir em grandes igrejas, você, pelo um propósito de Deus, falou, não, quero congregar aqui pertinho. Uma congregação menor. Uma congregação pequena, né, que é na Cotiara. Tá lá servindo a Deus, feliz, pregando, professor de escola dominical, participa dos cursos de ensino. Não só fique em pé para falar, mas senta para aprender, né? Que também é um dos requisitos, tá, né? Na humildade também. Na humildade, isso daí. Mas vamos lá, mano. Esse é o conselho, então, pra galera. As horas se vai. E, né, eu gostaria que você tocasse um pouquinho desse instrumento aí, que é o piano, né? É um piano elétrico, teclado? Esse é um teclado mesmo, ele simula, né, vários sons de teclado. Eu gosto de sons de piano, né? Eu gosto mais de som de piano. E eu vou aproveitar, como eu trouxe o teclado hoje, eu quero fazer um agradecimento a Cássio, Santo Ângelo, estão sempre comigo aí. São seus patrocinadores hoje? Aqui com que eu trouxe, o material que eu trouxe hoje é a Cássio e a Santo Ângelo. Aí tem a guitarra também, né, que é a Tajima, a Nig, MJM Praise, o David Luthier, deixa eu ver quem que eu tô esquecendo, a Sérgio Rosar. Falta alguém. Ah, não, a Santo Ângelo já tinha falado também. É isso aí. É isso daí. Então acho que eu não esqueci de ninguém. A MP Pedalboards. Não posso esquecer, Diego. Cheio de patrocínios aí. Se você deseja patrocinar o homem, tá aí, ó. Vambora. Procura ele lá nas redes sociais. J Bastos Oficial. Estamos crescendo nas redes para a glória de Deus. Daí. Agora ele tá usando o Instagram, gente. Tá usando. Só falta fazer um canal no YouTube, começar a potencializar lá. O canal tá lá, tem que voltar a movimentar mesmo. Isso daí. Toca aí, mano. Toca uma música legal aí pra galera ouvir, pra gente fazer o encerramento aí.
Uau, isso daí, galera. Deu até pra chorar, hein? Esse louvor é incrível, né? É o louvor da Lauriette, Palavras. É, maravilhoso mesmo. Então, galera, fica aí, né? Mais uma programação do nosso Conexão Bíblica. Quero louvar a Deus pela presença do Jonathan, né, a nossa irmã Simone que tá ali, né, nos bastidores, a galera do Line Filmes, né, que preparou esse estúdio aí maravilhoso pra gente. Top Deus zero, abençoe, hein? Né, a galera aí na pessoa do Joninha, com todo mundo, né, toda a galera aí que tá nos cortes, na gravação. Deus abençoe vocês, né? Eu gostaria de deixar as considerações finais aí ao nosso amigo Jonathan. Se inscreva em nosso canal, tá? Lá no Instagram, conexãocast.oficial, e no YouTube ConexãoCast, tá? Procura lá, tá lá o vídeo completo. No Instagram tá lá nossos bastidores, os cortes. Então segue lá as nossas redes, fica conectado, que tem sido bênção, né? Nós estamos alcançando pessoas e esse é o propósito do nosso coração, tornar conhecido aquilo que Deus tem feito no secreto, né? E isso Deus tem potencializado, alcançando vidas através das redes sociais. Então, meu amigo Jonathan Bastos, fazendo as suas considerações finais aí, tá? Deus abençoe, tá? Mais uma vez, pelo carinho e por ter aceito o nosso convite, tá bom? Como nós sempre nos tratamos, né, mano? Eu quero te agradecer, cara, pelo convite, pela parceria, amizade sempre, né? Deus continue abençoando. Galera da Line aqui, Joninha, Deus abençoe vocês, você e sua equipe. Sempre fazendo o melhor, cara. Tá lindo demais. Agradecer minha mãe, tá comigo, meu avô, né, que veio aqui também, ajudou a gente. Minha igreja evangélica congregacional, ministério, né, de Volta Redonda, são bênção demais. E que Deus continue abençoando. Agradecer a galera que ficou com a gente até agora também. Isso daí. Valeu, pessoal. Deus abençoe todos e até mais, tá? Valeu, um abraço.